Empoderadas da Minha Vida, programa de hoje maravilhoso, trazendo duas mulheres com histórias lindas, tá? Nosso primeiro bloco é com a Erislândia Lima, uma mulher que ultrapassou todos os limites, venceu tudo. E no segundo bloco, a nossa psicóloga Lohane Feijão, trazendo todas as informações que você precisa saber, né, sobre violência contra a mulher. Então não percam, fique aqui que o programa tá sensacional. Amores, iniciando aqui, né, mais um programa Feministas para vocês, trazendo hoje a minha convidada Erislândia, além de convidada uma amiga de longa data. Erislândia, pode se apresentar aí ao nosso público de mulheres que está de olho em você. Meu nome é Erislândia, sou natural de Quixeramobim, tenho 26 anos, sou enfermeira e vou falar um pouquinho da minha história para vocês. Viu, gente? Ela já começou falando que é enfermeira, então a mulher tem história para contar. Bom, falando aqui um pouco, né, que você participou de tudo, né? Quando eu fiquei doente, eu tinha na faixa de uns 13 anos de idade. Fui diagnosticada, na verdade, com 14 anos, de 13 para 14 anos. E me tratei durante um ano no Hospital Albert Sabin, né? Eu tinha um tumor ósseo abaixo do joelho, na tíbia. Fiz biópsia, fiz tomografias, fiz vários exames para descobrir. Na época, quando eu comecei a desconfiar de tudo, eu cheguei a ir para o hospital aqui da minha cidade, mas logo eu fui encaminhada para Fortaleza, onde eu fiz todos os meus exames e descobri que estava doente, né? E comecei então a me tratar. Na época eu estudava, eu fazia a 8ª série, que hoje chamam 9º ano, né? Estudava no Vigílio Távora, aqui na cidade. E eu tive que começar a me tratar, então eu tive que parar de estudar, né? Parei de estudar durante esse período, mas... Estava na 8ª, né? Isso, na 8ª série. Aí eu ficava sempre fazendo as provas, né? Eu ficava internada lá, passava 21 dias internada lá e passava 21 dias em casa também. Erislândia, nesse período, antes de descobrir, tu sentia alguma coisa, alguma dor, Sim. algum sintoma, alguma coisa que desse algum alerta? Sim, eu sentia, tinha dias que incomodava bastante, que eu sentia muita dor, quase não conseguia andar, mas como ele era semelhante a uma pancada, eu achei que eu tinha levado alguma pancada. Na época fazia atividade física, corria, jogava bola, coisa de adolescente, né, mesmo, de criança, na verdade. Aí doía e passava ou Sim, começava a doer? Tinha uns dias em que a minha perna inchava bastante, doía e depois passava, né? E eu colocava gelo, porque na minha cabeça tinha sido uma pancada. Aí eu colocava gelo, mas eu fui começando a ficar preocupada quando eu vi que não estava sumindo, eu estava sentindo muita dor e cada dia que passava ele ficava maior, né? Então, na época eu tinha uma vizinha minha que se tratava, né, no ICC, e foi com que ela chegou para minha mãe e conversou, né, com a minha mãe, e a gente foi para uma consulta com um ortopedista aqui no hospital da cidade, né, no qual eu fui encaminhada para Fortaleza, né. Tu foi encaminhada imediatamente ou não? Ainda ficou tentando descobrir mais ou menos o que era? Sim, na verdade, ainda foi marcada uma cirurgia, né, eu fiz uma ultrassom aqui, fiz um raio-x, no qual foi diagnosticado que era um hematoma devido a uma pancada, então foi marcada uma cirurgia, mas graças a Deus não chegou a acontecer a cirurgia, porque o médico pediu uma tomografia para avaliar mais minuciosamente, né, o caso, e foi com que eu fui para Fortaleza, né, fazer as tomografias e a biópsia, né. No Sabin, né? No Albert Sabin, né? Sabin. Aí eu fiz a minha biópsia e a minha biópsia chegou assim em 4 dias. Já existia alguma suspeita, Erislândia? Ou não? Na verdade, foi assim, se descobrindo? Pra mim, não existia suspeita alguma, até porque esse fato da doença, do câncer, era uma coisa totalmente desconhecida pra mim. Agora, a minha mãe, creio eu, que já sabia, né? Porque ela sempre conversava a sós com os médicos, né? Então,
a minha mãe já sabia, né? Agora eu não tinha conhecimento, né? Até o diagnóstico final, em que a médica conversou comigo, eu não tinha conhecimento algum que poderia ser câncer, né? Aí, então, eu fiz a biópsia, fiz as tomografias e comecei o tratamento. Você lembra direitinho que tinha escrito? Na biópsia? Sim. Não lembro porque quem pegou o resultado da biópsia foram as médicas, entendeu? Então elas só conversaram comigo a respeito. E eu me lembro que, assim, logo de cara, assim, ela me deixou bem ciente de que eu poderia chegar a amputar a perna. Então ela já te disse ela disse que as consequências, né, do câncer, que eu poderia perder a perna. Mas até então... Não, mas até então nada claro. Eu comecei a me tratar, me tratei 6 meses antes de amputar a perna e me tratei mais 6 meses depois de amputar a perna, né, mas até chegar à amputação não era certeza de nada. Aí tu começou a fazer o quê? Químio, rádio. Aí quando chegou o resultado da biópsia, o que foi que disseram? Erisângela, a hora agora vai ser isso aqui. Nós vamos iniciar com isso aqui. Até chegar o período que se tentaram e chegaram a amputação. Isso. Bom, ela chamou minha mãe pra conversar. Você estava próximo, não? Não, eu tava lá fora, né, brincando. E chamaram minha mãe pra conversar e depois me chamaram. Quando eu entrei no consultório, minha mãe já tava bem emocionada, né? E tudo. Aí elas me contaram, né? Isso pra praticamente uma criança de 14 anos, né? Que tinham chegado ao diagnóstico, que eu tava com câncer, que eu iria passar por todo um tratamento e que eu poderia ocorrer a amputação de membro, né? Aí elas falaram que eu teria que parar de estudar, né? Porque o sistema imunológico fica bem comprometido, frágil, né? Bem frágil. E eu não poderia estudar, né? Assim, pra ter tanto contato com as outras pessoas. Aí elas me alertaram de tudo que poderia acontecer, que eu ia ter que parar de estudar. E eu me lembro que eu fiquei bem mexida com essa parte de ter que parar de estudar, porque era uma rotina que, enfim, eu amava, né? Tu ia mudar completamente a rotina? Ia mudar a rotina completamente, além das viagens que eu já estava fazendo, que era muito constante, Erisângela, as viagens? Sim, no começo muito constante, né? Que era exame pra lá, exame pra cá, e eu tinha que sair de casa de madrugada, né? E essa foi a minha rotina, de sair de casa de madrugada, às vezes 2 horas da manhã, às vezes 4 horas da manhã, durante esse ano todo, um ano todo, né? Que eu tava nas químios. Aí eu vim pra casa, comemorei o aniversário, cortei o cabelo mais curtinho, porque elas me falaram que... Ah, certo. Já foi orientação. Sim, eu tive essa orientação de que eu ia perder, né, os cabelos. Você já tinha um cabelo assim, desse tamanho grande? Era grande. Eu imagino o impacto, né, Erisângela? Era muito grande. Que tamanho você cortou? Eu cortei ele bem aqui. Eu cortei ele bem aqui. Na hora que você cortou, já foi um impacto? Ou você foi tranquila? Porque eu sempre achei você bem tranquila pra tudo. Sim, eu fui bem tranquila. Eu estava muito ciente do que estava acontecendo comigo. E como eu fui orientada de que o meu cabelo ia cair, eu não tive essa fase de, tipo, não aceitação, né? Não teve nenhum momento algum? Não, eu nunca tive essa fase de não aceitação. Eu costumo dizer sempre que foi muito Deus na minha vida, pra mim ter compreendido tudo, assim, foi muito Deus. Porque, apesar, gente, de eu já conhecer a história dela, mas tem coisas, tipo, agora, que eu não sabia, né? Porque ela cortou o cabelo, né? Até então, eu pensava, até antes agora da entrevista, que tinha caído, porque na época, eu era técnica de enfermagem, e eu fui buscar ela algumas vezes. E deixa eu contar uma coisa pra vocês, não gostava dela. Eu não gostava dela. Às vezes, eu trabalhava de técnica no hospital aqui da cidade, e eu ia com o paciente, e na volta eu tinha que passar em algum hospital, seja lá qual fosse, para trazer os pacientes de alta. E aí eu fui buscar ela, né? Aí quando eu vi ela a primeira vez, eu disse, ai,
Não olhava nem na minha cara. Não, mas nesse dia não era um dia bom, eu não tava num dia Eu fui bom. buscar ela e a mãe dela, Dona Nenê. Dona Nenê, beijo, I love you. Aí eu fui buscar ela nem olhando na minha cara, né? Eu disse, bicha, não olhando na cara da gente. Não é porque Deus tinha alguma coisa escrita ali mais na frente. Aí sempre era, parecia uma coisa, coincidência era sempre eu ia buscar ela. Eu disse, você ia buscar ela, não olha na minha cara. Aí hoje em dia, somos super amigas. Mas deixa eu voltar aqui. Aí Erislane, tu cortou. Cortei o cabelo mais curto e passei o aniversário em casa e com uns 3 dias eu viajei para fazer a primeira sessão de quimioterapia, né? Fiz a primeira sessão de quimioterapia, tomei 6 bolsas de quimioterapia vermelha. E o que é isso? A quimio, né, o remédio que eu tomava, que nessa época eu comecei, né, todo o protocolo com as quimioterapias vermelhas, né, que no caso elas são quimioterapias mais fortes. Sim, né? certo. As vermelhas. Aí eu tomei 6 bolsas de quimioterapia vermelhas e cheguei a convulsionar na época. Você convulsionou só uma vez por esse motivo? Não, eu convulsionei 2 vezes. Eu convulsionei na minha primeira sessão de quimio. E convulsionei depois de ter amputado a perna também. Nessa primeira vez que eu convulsionei, eu passei alguns dias no balão de oxigênio, né? Fiquei... Mas nunca foi na UTI, não? Foi? Não, nunca cheguei a ir pra UTI, né? Eu convulsionei, aí fiquei sem saber de nada, não conseguia... Não lembro de nada, não me recordo de nada. A minha mãe disse que parecia que eu estava cega, que eu ficava constantemente chamando por ela. Uhum. E ela assim na minha frente, mas eu não conseguia enxergar ela. E né? você não se lembra até hoje nada desse episódio? De nada. Eu fiquei desorientada. Por quanto tempo? Total. Acho que foi uns 2 dias. Sério? Não 2 lembro dias? de nada, não lembro de nada. Fiquei usando fralda. Não lembro. A última coisa que eu lembro foi que eu perguntei pela minha mãe e logo em seguida eu convulsionei. E quando eu voltei, eu já estava no bloco C, do Albert Sabin, que era onde ficavam as crianças, né, que tinham câncer, que passavam por algum episódio como esse que eu passei, né? Uma intercorrência, né? Crianças que estavam com imunidade baixa, enfim, aí eu fiquei no O2, fiquei desorientada, passei esses dias sem saber de nada. Isso o quê? 2 dias, né? Tu falou? Foi uns 2 dias. Talvez eu fiquei medicada, realmente. Eu acho que talvez a médica ficou com medo de eu ter uma nova convulsão, um novo episódio de convulsão e talvez ela deve ter me sedado, me medicado. Não lembro de nada. Gente, o assunto tá muito legal, né? Mas vamos dar uma paradinha pra tomar aquele cafezinho. Não saiam daí que o papo tá super legal. Tem mais coisas ainda. Fica aqui no Feminismo. Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Alves e o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, de 7 às 9 da manhã, aqui no Sertão Conta Mais. As principais notícias do estado e da nossa região. Eu espero por você. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá minha gente, aqui é Adelson Viana. É com muito prazer, com muita alegria que estou aqui na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Um beijo no coração. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade. Assiste com
Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Trabalho que dá crédito. Através do Ceará Cred do Governo do Estado, a Georgette conseguiu apoio para investir na sua barraquinha de lanches. Com esse empréstimo, eu consegui comprar o carrinho, aumentou minhas vendas e eu estou muito feliz. Criado para conceder crédito e capacitação a microempreendedores da zona rural e urbana, o Ceará Cred existe para beneficiar a Georgette e seguir apoiando os empreendedores cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Falei, gente, era rapidinho, já estamos de volta aqui com o nosso Feminices, com essa pauta maravilhosa. Hoje, essa convidada especial, a Erislândia, que está contando aí a sua trajetória de vida, encorajando muito mais pessoas aí. Vamos lá, Eris, chegando na parte agora da sua amputação. Qual foi a decisão mais difícil nesse momento? Eu acho que a parte mais difícil não foi para mim, sim para os meus pais, né? Porque quando eu fui amputar a perna eu precisei assinar um termo. Na verdade eu não, mas minha mãe que me acompanhava, ela precisou assinar um termo de que se na hora da cirurgia fosse preciso amputar a perna, poderia amputar. Então eu acho que a parte mais difícil foi para eles, mas a decisão foi toda minha. Porque... Então, mesmo eles assinando, a decisão era sua realmente, né? Na verdade, a decisão foi minha, porque foi conversado comigo, né, de que poderia ser amputado na hora da cirurgia, porque até então o que ficou certo foi a prótese do osso, né, eu substituí o osso por uma prótese, e na hora mesmo da cirurgia foi que ocorreu a amputação, né. Então, deixa eu entender, então... A cirurgia não era para amputar. Isso, a cirurgia era para fazer a substituição do osso por uma prótese. E a amputação ocorreu mesmo na cirurgia, né? O meu médico conversou com a gente depois, né? Disse que o tumor estava no meu nervo, que ele achou melhor naquele momento a amputação, porque poderia ocorrer da doença voltar e se espalhar pelo meu corpo todo, e eu não resisti, né? Como também eu poderia ter uma infecção, então ele resolveu amputar, né? Mas na hora de assinar o termo foi conversado comigo e eu tive a decisão, né? A decisão final foi minha de que poderia ser assinar o termo, né? De amputação. Erislândia, após amputar, quando você acordou da anestesia, que você olhou, que você percebeu que você não tinha mais um membro, que sensação você teve? O que passou pela sua cabeça? Porque eu não saberia de forma nenhuma como lidar com isso. E eu conheço a Erislândia, gente, de muito tempo, né? Eu já disse isso outras vezes aqui pra vocês. Ela é, assim, uma pessoa, uma superação que eu nunca vi. A gente passou 5 anos na faculdade, eu nunca vi a Erislândia reclamar ou falar. Não, pra ela Eu admiro demais essa força que ela tem, porque é uma coisa que eu não teria.
além do mais, nós mulheres, né? Que tudo na gente mexe com a nossa autoestima. É vaidade, assim, tudo. Mas eu acho que... Quando você acordou, e aí? Quando eu acordei, eu quis logo ver, né? Porque até então, para entrar para a cirurgia, eu entrei, assim, 50% conformada e de que eu poderia amputar e 50% que eu poderia sair com uma perna. E quando eu acordei, eu quis logo ver, entendeu? Mas eu, de cara, eu já sabia, porque minha mãe estava comigo na sala de recuperação e ela estava chorando, né? Então, de cara, eu já sabia o que tinha acontecido. Mas, mesmo assim, a minha primeira reação foi de ver. E eu nem podia, né? Porque como eu estava ainda em recuperação da anestesia, eu não podia levantar a cabeça, né? Mas a minha primeira reação mesmo foi essa. E ela, emocionada, chorando, acabou que eu chorei também. Mas eu sempre digo que a parte mais difícil ficou pros meus pais, né? Porque minha mãe cuidou de mim. Eu senti muita dor também depois que eu amputei. Depois da amputação, foi necessário ainda eles continuar com as quimio ou não? Sim. Eu fiz quimioterapia antes e depois da amputação. Protocolo. Eu acredito que protocolo de quem tem esse tipo de tumor, né? Os osteosarcomas. Eles são mais raros, é? Não é que eles sejam mais raros. Na verdade, eles são bem comuns, assim, principalmente em adolescentes, né? São bem comuns, mas ele é um tumor muito agressivo. E o protocolo dele era esse, o antes e o depois. Aí quando tu olhou, que viu que não tinha mais a perna, o que passa na tua cabeça? Tu pensou que como seria a vida agora? Você tinha alguma coisa que você gostava de fazer? Por exemplo, sei lá, dançar, participar de alguma coisa? Eu sempre fui assim, uma criança muito ativa em tudo. Então eu jogava bola, eu dançava, andava de bicicleta. Tudo isso eu fazia. E eu senti muita falta disso tudo, mas não foi assim uma coisa que me entristecesse, assim, por exemplo, por dias, ou que me impedisse de tocar a minha vida, entendeu? É claro, como hoje ainda eu paro e penso na minha adolescência, nas coisas que eu fazia antes, mas eu aceito, sempre aceitei, eu sempre tive isso comigo, né? E quando eu tomei a decisão, tomou totalmente. Sim, de que eu ficando viva era o que importava. Sempre. E realmente isso é verdade, porque, como eu falei pra vocês, eu nunca vi ela reclamando, jamais. Isso eu acho muito bonito nela, né? E tem uma curiosidade. Às vezes, quando a gente sai da faculdade, que ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada, meu povo. Quando a gente sai da faculdade, ela dizia assim: minha perna tá coçando. Não é? Minha perna tá coçando tanto hoje, Nívia, coçando. É porque fala um pouco sobre a questão do como é que fala? Do fantasma. Isso. Do membro fantasma. Gente, porque assim, é real. Eu só acredito porque eu convivo com ela. E ela dizia: dá pra sentir, Arislandia? Dá pra sentir. Hoje eu ainda sinto. É como se minha perna estivesse aqui. Eu tenho toda a minha perna, né? O meu sistema nervoso, ele não perdeu a perna. Só eu mesma, assim, tipo, fisicamente. Mas pra ele a perna ainda tá no lugar. E tem dias que dói, tem dias que coça, tem dias que eu sinto alguma coisa andando em cima. É real. Pra vocês verem, né? Eris, deixa eu perguntar agora um pouco. Como foi pra voltar a estudar? Como foi pra voltar pós a sua recuperação? Como foi pra você se reinserir na sua vida de antes? Foi rápida a adaptação? Teve alguma coisa que demorou mais ou não? Foi tranquilo? Não, foi tranquilo. Foi rápido, né? No começo eu me lembro que eu tinha assim muito receio de não conseguir andar com as moletas, né? Mas foi assim... Demora tem que aprender? Ou não? É uma coisa que praticamente quase... Eu não sei nem explicar. Eu sei que pra mim, eu peguei e eu saí andando. Eu não tive essa questão de demorar a me adaptar. É claro que eu levei muitas quedas. Mas eu não tive essa questão de demorar a me adaptar. As muletas não, foi E pra sair, pra namorar?
Pra namorar também. foi tranquilo. Mas eu não nego pra você que, assim, a princípio, quando eu estava passando pela doença e quando eu perdi a perna, surgiu, assim, a questão do preconceito, sabe? Se os homens, se as pessoas iriam conseguir me olhar ainda do mesmo jeito, que é claro que existe um preconceito diante de tudo isso, a gente sabe. Já passou por algum episódio de preconceito? Sim, eu já passei por um episódio de preconceito, mas são coisas assim que eu tiro de letra, sabe? Eu não me deixo abater por brincadeiras ou por críticas. Eu sei bem a pessoa que eu sou, então eu tiro de letra, eu nem me importo, não. Bonita desse jeito, né, gente? Né? Enfim. Eri, pra voltar a estudar, como foi? Pra voltar a estudar, eu fiz vestibular, né, na Católica. Sim, primeiro, nós se lembra. Eu queria, no começo, psicologia, mas depois eu mudei pra enfermagem, né? E detalhe, viu, gente? Eu sempre perguntava a Erislândia porque eu não fazia realmente psicologia. Porque, olha, você que está apaixonado e quer conselhos, pode mandar mensagem no direct dela. Os conselhos são excelentes. Aquele conselho que eu sei dar pra todo mundo, mas eu não sei fazer na minha vida. Olha, eu adorava. Eu levava uns chega pra lá. Aí era ela. Aí resolveu fazer enfermagem, né? Resolvi fazer vestibular para enfermagem e passei e comecei a cursar, né? Sim. E eu passei 5 anos estudando com ela. Nossa turma é excelente. Sim, mas quer dizer, né, que a gente se aproximou muito, na verdade, era muito nós duas, né? Uhum. Sempre. Sim. E passei os 5 anos estudando. Pra mim, a parte mais difícil foi, óbvio, que o primeiro semestre, né? Que foi um semestre de que eu não sabia reivindicar os meus direitos. Então, acabava que era meio sofrido o fato de pegar o ônibus, as salas também de aula. Mas aí a gente vai aprendendo com o dia a dia, né? Uns tombezinhos que a gente dá aqui e acolá. Os ônibus eram uma graça. Foi a parte mais difícil pra mim, foi os ônibus. Porque até então ninguém respeitava o fato de eu ter que entrar primeiro no ônibus, de eu ter que ocupar as primeiras cadeiras. Mas foi perrengue, mas deu certo. A gente ficava na fila, esperando o ônibus. Oh, meu Deus. Mas eu sinto falta às vezes. Sério? Sinto. Não sinto. Eu não sinto. Apesar dos perrengues, foram assim, bons tempos. Conheci pessoas legais, né? E se a gente não tivesse estudado, a gente não tinha se aproximado. Até hoje você ia me chamar de antipática. Eri, aí você falou do ônibus, você falou de tudo, né? O que você tem a dizer para as pessoas que passam por esse problema? Seja ele qual for o tipo de câncer, o que você deixa de motivação para essas pessoas? Eu me lembro que quando eu comecei a cursar, o pessoal da minha sala fazia muito a seguinte pergunta pra mim, né? Como é que eu iria exercer a minha profissão se me faltava uma perna, né? A minha cara pro povo da sala. Então, eu fiz os estágios todos sem a minha perna, né? Óbvio. E eu me saí super bem. Fiz vínculos, conheci pacientes que gostaram de mim e também fiz amizade com pacientes que creio eu que vou lembrar, né? Porque escutei muita coisa bonita ao longo dos meus estágios. E respondendo a pergunta, né? Dos meus amigos de sala que me faziam essa pergunta, eu acho que quem se limita, quem coloca limite nos nossos sonhos é a gente, sabe? Então eu nunca me limitei. Eu sempre fui atrás do que eu queria e vou continuar indo atrás do que eu queria, independente de ter uma perna ou de acharem que eu não vou conseguir. Eu sempre vou atrás dos meus sonhos. E o que eu quero deixar como mensagem é isso, né? A gente tem uns dias difíceis, a gente passa muita coisa porque a vida não é fácil, mas o segredo é esse. A gente não desistir, mas nunca desistir da gente mesmo. Da gente, da nossa caminhada, do que a gente quer pra vida, né? Olha aí, gente, vocês estão vendo. E eu adoro a Erislândia porque é uma pessoa que tem muito a passar. Porque eu vivenciei com ela
tudo isso. E a gente ria, a gente chorava, passava por tanta coisa. Guardava as moedinhas pra Guardava as moedinhas, porque nós tudo pobre, tudo humilde. E aí guardava as moedinhas, ficava bolando pelo chão da católica, essas coisas de chão. Assim, desesperava, né, de uma aula pra outra, aí a gente almoçava e ia deitar. Sim. Aí às vezes tinha que pegar o ônibus no sol quente, no meio-dia, meu Deus. Pra vocês verem, meu povo, olha, então, é assim, é que nem a Erislândia acabou de dizer. Quem bota limite nos nossos sonhos é a gente mesmo. Porque o que nós passamos? Dentro das ambulâncias, a gente pegava carona nas ambulâncias, no rumo de casa. Sim, as caronas nas ambulâncias, né? E aí vai, era as caronas no carro da galinha. Né? Então, gente, ó, é isso. Não limitem-se. A Erislândia aqui é uma prova viva que limites só a gente pode colocar. Ninguém mais pode fazer essa decisão por você. Erice, foi um prazer. Muito obrigada de novo aqui comigo. Tava querendo muito trazer para vocês um tema de inclusão para levar até vocês essa questão. Nada pode parar você, mulher, ou você como pessoa. O seu limite, quem coloca, que a Erislândia disse, é você mesmo. Ninguém pode colocar esse limite para você. Porque a Erislândia está aqui e ela superou todos e tudo que tentaram impedir ela chegar até aqui. As melhores da Canudos FM na Sertão TV. As músicas mais pedidas da FM 106,7 na telinha da televisão que é feita para você. Sábado às 4 da tarde. As melhores da Canudos FM. Sertão TV, a nossa TV. Sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV. Uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. Menina, você viu aquele bofe que chegou esses dias aí no salão? Quem, criatura? Que salão? Minha filha, um deuso. O homem é lindo demais, mas parece que ele só quer saber de Dafinha. Que Dafinha, rapaz? A bonitona. Você não assiste Bridgerton, não, é? Assisto sim. Só não sabia que você agora era leite fofoqueira. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Agora contamos com um self-service delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30, almoço de 11 às 14 horas e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21 horas. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22 horas. Vem para o supermercado super para você, amar é acolher. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior.
Olá, minhas empoderadas! E aí, como vão? Mais uma vez, Feministas no Ar. Hoje um tema super em alta na mídia, mas um tema que nunca deixa de ser antigo, né? Um tema super atual. Hoje iremos falar sobre violência doméstica, violência contra a mulher, voltando a ser assunto na grande mídia, né? Saindo agora no programa de reality aí, tá todo mundo acompanhando. Então nós resolvemos trazer aqui para o Feministas esse tema. Hoje com a psicóloga Lohane Feijão, né, Lohane? Sim. Que nós vamos abordar esse tema, né? Mostrar para vocês, mulheres, quanto mais informações, melhor, não é isso? Oi, Lohane, olá. Como vai? Tudo bem. Se apresenta aí pro pessoal. Olá, gente. Meu nome é Lohane Feijão. Sou formada na área da psicologia. Tenho tempo de formação de mais ou menos há 1 ano. E no momento não estou atuando, mas estou estudando. Minha área é mais clínica, é mais infantil. E estou sempre por dentro das atualidades. E é um prazer estar aqui de falar de um tema tão importante, tão relevante, né, na sociedade atual, para as mulheres que, querendo ou não, é uma vivência que toda mulher já vivenciou ou sabe de alguém que vivencia, então é um enorme prazer e vamos lá. Vamos lá. Como você falou, né, a deixa que você acabou de dizer, que vivencia ou que vivenciou, infelizmente a grande maioria das mulheres, se já não aconteceu consigo, tem uma amiga, né, tem uma vizinha, tem até um familiar. Eu estava vendo esses dias, 3 a cada 5 mulheres, né, já sofreram algum tipo de violência, né, seja ela física, sexual, mas, Lohane, eu estava vendo que não é só a física e a sexual que existe, né? Exatamente, a gente tem vários tipos de violência, né? Inclusive, a gente tem a violência patrimonial, que existe e é muito pouco reconhecido, né, pelas mulheres. Fazendo aqui a deixa, né, do que você acabou de falar, nós temos alguns tipos de violência, né? Sim. Entre as mais comuns é a física e a sexual. Psicológica. A psicológica, né? Mas sim, aí, no caso, são 4, não é isso? Isso, nós temos a violência patrimonial, a violência física, a violência psicológica e a violência assexual. Isso, exatamente. Nós temos essas 4, né, que mais comum, a sexual, a psicológica e a física. Como é esse tipo de violência, né? Às vezes muita gente está num relacionamento e não reconhece que aquele tipo de comportamento do seu parceiro é uma violência, né? Então, esse tipo de violência pode acontecer num ciclo de amizade, pode acontecer no ciclo familiar e não somente em relacionamentos, né? 51% das mulheres brasileiras, elas relatam que durante o relacionamento elas são abusadas, mas não reconhecem, né? Sim. Lohane, quais são os pontos, você como psicóloga, para deixar as mulheres de casa um pouco mais cientes? Esse ponto aqui, eu tenho que ficar com os olhos mais abertos, porque isso aqui, a psicóloga falou que é algo que para me prestar atenção. Quais são os pontos que você pode pontuar aí para as mulheres de casa, que elas fiquem de olhos abertos a partir daqui? Pronto, o que é que acontece muito, que a gente recebe muito, tanto no consultório, como falado no ciclo de amizades mesmo. Em um relacionamento, né, amoroso, o meu parceiro tem ciúmes de mim. E aí aqueles ciúmes excessivos de delimitar a sua roupa, de delimitar a hora que você vai sair, a hora que você chega. Com quem, né? Isso, com quem, exatamente. Então, assim, aí já é um tipo de violência, além de ser uma violência psicológica, né? Porque ele quer entrar na mente da parceira, né? E saber todo o percurso, todo o movimento. Então, a partir dali, já é uma ação que a mulher deve ficar atenta, né? Opa, peraí, eu tenho os meus limites, né? E é importante que os homens também reconheçam os seus limites, até onde eles devem ir, né? Cada um tem o seu limite e é fundamental que nós, mulheres, saibamos quais são os nossos limites e até onde a gente... Peraí, né? Não, aqui já é meu espaço, então não é assim. Então é importante tanto que nós, mulheres, nos conhecemos para que a gente possa se impor, né? Diante da situação. Como é importante
que os homens tenham essa consciência, isso. né? Fora que as mulheres de casa, nós, né, temos que entender e se prontamente resistir na questão de eu não sou uma extensão sua. Sim, né? A partir do momento que nós reconhecemos que eu não sou extensão do parceiro, que eu não sou um braço, que eu não sou um órgão dele, que faz parte dele, né? Eu já consigo reconhecer. Você já teve alguma amiga, alguém da família, um conhecido, uma conhecida, aliás, que sofreu e você foi lá como profissional, disse, isso aqui não, presta atenção nisso aqui. Como chega o psicológico da mulher pra você? Então, eu já fiz um atendimento, né, no tempo da minha faculdade. E aí, nesse atendimento, a pessoa chegou totalmente desequilibrada no sentido de que ela não entendia onde é que ela estava errando para estar recebendo todo aquele tipo de agressão. Pronto, outro ponto bem comum. Esses relacionamentos, esses parceiros, né, eles acabam, entre aspas, fazendo uma lavagem cerebral, né, que a mulher acaba trazendo para si a culpa, não é isso? Exatamente. Elas trazem para si, mas eu faço isso, eu faço aquilo, né, e o que eu tô fazendo de errado, né? Lohane, aí quando você recebe uma paciente dessa, com esse nível e esse grau desse psicológico tão afetado, qual o seu diagnóstico, quais são os passos que você recomenda? Fala aí para as mulheres de casa o que elas devem fazer para não chegar a essa lavagem cerebral, né, que muitas vezes acontece, para elas não trazer para si uma culpa que não é delas. Isso. Pronto. As mulheres, elas precisam, né, primeiramente, o primeiro ponto é elas se policiarem e reconhecerem que nem sempre a culpa é delas. Então, assim, quando a gente recebe no consultório uma paciente que chega devastada da situação do relacionamento, que houve algum conflito de violência, seja psicológica ou seja física, então, assim, a gente primeiro tem que trabalhar o quê nessa pessoa? Para que ela reconheça quais são os limites dela. Quais são os momentos em que ela deixou passar, né, para que viesse a violência física, que muitas vezes é despercebida pela vítima, começa nas agressões verbais, exatamente, e aqueles xingamentos, aquela coisa, e aí ela vai deixando passar, às vezes é algo despercebido, né, como não fosse uma violência, e aí chega ao ponto da agressividade. Então, assim, no consultório a gente trabalha o quê? Desde o início até o fim, a gente vai colher todo o relacionamento dela, o que foi que ela vivenciou, né? Como era a prática dos dois, como era o relacionamento deles. E para que isso não chegue a esse nível, né, de agressividade e de ferir, né, a própria integridade da mulher. Para que não chegue a esse ponto, a gente orienta, né, que as mulheres estejam atentas sempre a qualquer tipo de sinais que os homens devem. Mudança de comportamento, Mudança né? de comportamento, exatamente. Lohane, aqui na nossa cidade, nós não temos a delegacia da mulher, mas eu acredito que na cidade vizinha, Quixadá, tem ela, né? Sim. A denúncia a gente faz no 180, né? Denuncia. Nós mulheres temos tanto como suporte a delegacia da mulher, né? Temos a Lei Maria da Penha, que nos assegura dos nossos direitos, que muitas mulheres às vezes desconhecem, né? E tem medo até de chegar a levar à justiça, não sabe quais serão as consequências, mas tem todo um amparo por trás que nos assegura dos nossos direitos. A mulher que tem seus filhos, ela tem direito da guarda dos filhos, né? Sim. Então... E vale lembrar que as medidas protetivas, a mulher não pode só requerer ela pela violência física, né? Exatamente. A partir do momento que ela se sente violada ou verbalmente ou psicologicamente, ela já pode entrar em ação, né? Porque a justiça segura também, né? Também. A Maria da Penha, ela cobre não só a questão física, né? Isso, ela cobre a psicológica, obviamente, claro, a sexual. Exatamente, né? Que é outro ponto também bem importante,
que muita gente vivencia, mas que guarda ali calado, né? Até porque, né, a violência sexual é uma coisa que mexe muito com o íntimo da mulher. Exatamente. Não é isso? É. Aí tem aquela questão de expor, né? Você vai ter que expor, por exemplo, numa delegacia, a sua relação, né? O que foi que aconteceu, né? Para que chegasse àquele ponto ali. Então, assim, ela vai ter que fazer todo um relato que a partir vivenciar dali, de novo, né? Exatamente, que a partir dali é como se tivesse ali voltando à tona todo o sentimento que ela vivenciou na prática, né? Então é muito difícil, mas é muito importante que nós mulheres tenhamos força e coragem, né, de ir lá e pôr um ponto final na situação, porque não adianta a gente ficar relevando e perdoando. Perdoando, a frase é essa, né? Porque assim, eu ouço muito, eu tive algumas amigas que sofreram de relacionamento abusivo e eu sempre vi a mesma frase. Eu acho que as mulheres de casa, tenho certeza que alguma amiga já disse isso, não, ele vai mudar. Isso. Quem nunca? Eu já disse isso diversas vezes, né? Porque eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para as mulheres que me acompanham aqui, que estão me vendo, que eu já vivi um relacionamento muito, muito, muito abusivo. Inclusive, mulheres, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu já sofri violência física mesmo, certo? Eu tive um relacionamento que eu cheguei a ser violentada fisicamente mesmo. E eu não percebia, Lohane. Eu não percebia. Eu sempre achava que eu tinha feito alguma coisa de errado. Então é por isso que eu super entendo as mulheres. Mas hoje em dia tem os psicólogos, né? Tem vocês, tem ajuda, mas assim, na minha época, né, desse meu relacionamento, não era tão exposto a violência contra a mulher. Gente, olha só, o papo tá super agradável, né? Lohane tá aqui trazendo maiores informações. Vamos dar aquele intervalozinho rapidinho para você tomar uma água e Empoderadas voltem daqui a pouco, que a gente volta já. A Sertão TV resgatou do fundo do baú um clássico dos anos 60, que ficou eternizado para sempre na nossa memória. Jenny é um gênio. Tony Nelson é forçado a aterrissar em uma remota ilha do Pacífico. Lá, ele encontra uma garrafa estranha que é levada para a praia. Quando ele abre, sai um gênio chamado Jenny, com um piscar de olhos e um balançar de cabeça. Bárbara Eden fará seus sonhos se realizarem. Jenny é um gênio. Sexta, às 19h30. Horários alternativos, segunda e quarta, às 15h30. Canal 180 da Brisanet. Matando a saudade com você. Sertão TV. A nossa TV. Sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração. Estamos ligadinhos na Sertão TV. Feita pra você. Sertão TV. Feita para você. Soube do boyzinho que sumiu? Que boy, pô? Um pivete aí que tava andando de bike com os outros pivetes que de repente escafedeu-se. Foi não, me? Diz até que foi coisa do demo. Mas aí chegou outra piveta toda arrochada, soltando os poder pela mão. E meteu foi peia no bicho. Isso tá parecendo cor de outro mundo, vice? Do mundo invertido. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na Brisanet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil.
Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma OdontoArt perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a OdontoArt. Venha fazer parte dessa família. OdontoArt. Planos odontológicos. Sertão TV, feita para você. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Voltando, olha só como é rapidinho, para continuar esse papo, né, super agradável e altamente informativo. Então vamos lá, a empoderada aqui na Lohane. Lohane, vamos continuar aqui. Eu ouço muito falar, às vezes a mulher tá num relacionamento super abusivo, num relacionamento onde ela já não tem mais forças, digamos assim, ela tá completamente à mercê do companheiro, né? Aquela velha frase que inclusive eu já ouvi: mas se eu sair de casa, eu vou perder meus direitos, né? Sim. E a mulher não perde. Não. Ela não perde. De forma alguma. Ela pode fazer a denúncia. Pode sim, anonimamente, né? Ela pode fazer a denúncia, porque é mais um artifício, né, do companheiro, né? Isso. Mais um artifício, mais uma violência psicológica, exatamente, né? De fazer com que ela acredite que vai perder os bens, isso, vai perder a guarda dos filhos. Para que ela se mantenha, né, nesse relacionamento abusivo. Então, o companheiro geralmente chantageia, né, para que ela tenha medo e se retraia, mas de forma alguma, em nenhum momento a mulher deve se retrair. E o ideal é que busque, né, ajuda, que relate a sua vivência com familiares, sim, com amigos, né? Nunca internalizar, nunca calar, sempre conversar com alguém e principalmente, né, que ela denuncie, que ligue para o 180. O atendimento é por 24 horas. É 24 horas. Então, é importante que você registre, né, todos esses acontecimentos. Inclusive, eu estava até lendo hoje que agora, né, mal o ano começou e já está batendo todos os recordes de denúncia do início do ano passado. Sim, exatamente. Né? Porque o medo também, inclusive, da morte, né? Porque muitos deles ameaçam de morte. Inclusive o 180 é 24 horas, qualquer momento, qualquer horário, você pode estar ligando, tá fazendo a sua denúncia. Não tenham medo, não se cale. É que nem a Lohane falou. Não internalize. Isso. Né? Porque muitas vezes a taxa de suicídio, exatamente, entre as mulheres é altíssima. Altíssima. E é algo que afeta só a gente, né? No que você internaliza, o que você vive, o que você sente, o que você não procura uma ajuda, você não conversa, só quem vai cada vez mais sofrendo e aderindo doenças, né, é você mesma. Então, assim, não tenham medo, né? Vão lá, denunciem. Procure ajuda psicológica. Também, que é fundamental. É fundamental, principalmente
nas mulheres que têm a violência física, a violência patrimonial e a sexual. Não que a psicológica seja menos importante, mas porque esses outros tipos de violência já é um nível altíssimo, entendeu? A mulher já está assim esgotada. Uma violência física... A violência física já é um ápice, né? Isso. Já não tem mais o que sofrer, né? Porque se chegou a vias de fato, é porque já passou por tudo. Passou por tudo. Isso. Né? E fora o medo, né? Que a mulher tem de denunciar, né? De chegar à delegacia. Isso, né? Exatamente. Assim. E muitas vezes é até um alerta para as mulheres que estejam com seus parceiros em relacionamentos. Às vezes você precisa sair, né, uma festa, uma coisa, e seu parceiro fica, mas e essa roupa, né, e esse short? Então isso aí já é um tipo de violência. Por quê? Né? Porque é o seu jeito e ali o seu parceiro tá querendo impor, exatamente. Tá querendo o jeito dele ali naquela pessoa. Então ali já é uma violência, além de psicológica, porque com palavras, né, ele fere a integridade da mulher. Muitas vezes eles usam palavras que realmente machucam, né? Então, assim, varia muito de situações para situações, mas que todos podem vivenciar, né? E que é importante ficar em alerta, porque muitas vezes começam a partir daí. E eu vejo muito falarem assim, mas essa roupa dela... Infelizmente, o estupro, né? Isso. O estupro, eu vejo ainda algumas frases, eu ouço ainda algumas frases assim, mas essa roupa dela também tá pedindo para ser estuprada, né? Mas fulano também, uma roupa dessa, não queria ser estuprada. Porque uma mulher casada não pode se vestir de tal Aí forma. eu vou e trago à memória algumas reportagens, algumas coisas, né? Uma criança é estuprada, ela mostrou o quê? Né? Ela estava de fralda, digamos assim, o que acontece, muitas vezes acontece. Ela estava de fralda. Ela incitou, né? Eu vejo às vezes eu vejo passar reportagem de mulheres, há pouco tempo aquela mulher que foi violentada durante o parto. O que ela fez para merecer aquilo? Ela incitou quem para merecer aquilo? Ninguém. São várias situações que então não vezes... é roupa, não é roupa. São várias situações que às vezes até a mídia confunde o pensamento da gente, que é como telespectador que está assistindo, né? Aquele caso que infelizmente agora não me vem na memória. A menina foi estuprada e falaram que foi um estupro culposo. Nunca ouvi falar nisso, nem existe. Então quer dizer o quê? Eu estuprei, mas não tinha intenção nenhuma de estuprar. Como é que pode? Existe assim diversos motivos desculpas que eles dão para tais acontecimentos que não tem justificativa. Porque assim, não existe um estupro culposo, gente. Isso eu acho que nem na lei existe, porque não existe essa história de eu estuprei você, mas eu não quis. Como que pode? Infelizmente, a sociedade ainda é muito machista. Ainda é muito a sociedade ainda, mesmo as mulheres tendo conquistado tudo que nós conquistamos, né? Estamos em todos os lugares, fazemos de tudo, estamos em todas as posições de trabalho, né? Ainda somos vítimas de uma sociedade altamente machista, ainda somos vítimas de um patriarcado altamente machista, né? E eu não quero isso para minha filha, eu não quero que a minha filha conviva numa sociedade assim. Então, cabe nós mulheres, e você como psicóloga, que você vivencia diversas mulheres que chegam com todos os tipos de violência, com um psicológico abaladíssimo, lutar e expor, por mais que doa, e expor, porque às vezes a minha história é semelhante à história do meu colega, da minha vizinha, né? E indiretamente eu vou instigar essa mulher a denunciar, eu vivi isso, né? Não, isso está errado. E aí, indiretamente, muitas vezes que você encontra uma luz, né? Através, às vezes, de uma palavra de um amigo, de um familiar, que você cria forças e vai lá denunciar. Então, é aonde eu venho trazer a importância de você sempre conversar com alguém, né? Procurar um apoio, seja psicológico, seja alguém da família que lhe ajude a ter coragem de você ir lá na delegacia e denunciar, ajude você a ter coragem
terminar aquele relacionamento que de fato está lhe trazendo malefícios, né, para sua saúde mental. Até porque, Lohane, a mulher sai, além de devastada psicologicamente, acarreta várias doenças físicas também, né? E temos aí a ansiedade, que é hoje, tanto a ansiedade que nem me fuge a hora da cabeça, a síndrome do pânico, quanto a depressão. Exatamente. São doenças do século, né? Isso. São consideradas as doenças do século. Quase todo mundo, eu posso dizer como enfermeira, quase todo mundo que chega lá no meu trabalho alega ter crise de ansiedade, coisa que eu não tenho. Eu como pessoa, como indivíduo, não tenho ansiedade, não tenho nada disso. Mas posso lhe dizer que a cada 10 pessoas que passam no meu trabalho, me relata crise de ansiedade por alguma coisa. Sim, é muito comum hoje em dia ter pessoas que tenham, através de outras vivências, né, adquirido essas síndromes, né? Isso, exatamente, e principalmente a ansiedade, E né? outra, né? Não só isso, vem um AVC, vem um infarto, né? Vem outras doenças, né? Com certeza. Além de sair psicologicamente afetada, sai fisicamente. Isso. Né? Nós, meu Deus. Sem esquecer também, né, que mulheres, e tem também pequenos casos, né, estatísticas menores, mas não deixa de existir quando é o contrário também, né? Isso. Tem a violência. Tem a violência por parte da mulher, da mulher, né? Temos há pouco tempo um caso aí mundialmente conhecido daquele ator, né, que alega ter sofrido, né? Sim. Assim, claro, uma proporção baixíssima, né? Mas existe. E a Maria da Penha cobre eles também. Também. Dicas, né, que servem para os dois, tanto para o homem como para a mulher. Você se policiar, você ter atenção e reconhecer, né? Não culpar o seu parceiro de um erro que foi seu, né? Sim, começa também por aí. Pronto. Isso aí é importante, que você acabou de falar, Lohane. Uma culpa que é sua, porque você tem que se reconhecer, você tem que... Não, meu limite é esse, o meu espaço é esse, o seu é esse aqui. Exatamente. Né? Que é o fundamental, né? Para você que vive num relacionamento a dois ou num ciclo de amizades, é fundamental você saber seus limites. Não, a partir daqui já feriu o meu limite. Não, a partir daqui já ultrapassou. Né? Sim. Já ultrapassou, esse limite aqui já chega. Aqui já não dá mais. Então, assim, cortar da raiz. A partir do momento que você recebe uma palavra que você é ofensiva, né? Que lhe ofende, a partir dali você já corta. Por mais que seja difícil você achar, foi só uma palavra, mas muitas vezes começam dali. Porque assim, é aquela velha importância de dizer o não, porque o não é tão importante quanto o sim. Sim. Não é? Exatamente. Porque, como você fala, com amizade também. Também, né? Muito. Os abusos também, né, acontecem por aí, né? Porque são relacionamentos independentes de amorosos, né? Mas são relacionamentos, você está se relacionando com o outro. Então, a partir dali, numa conversa, numa brincadeira, você pode falar algo que vai ferir a integridade do outro, né? Então, por isso a importância de nós mulheres estar denunciando. Eu achei uma frase super interessante sua, torna a repetir. Quando você falou, não interiorizar. Porque é aí que mora o perigo, guardar pra si. E é guardando pra si que muitas vezes vai avançando o estágio, né? Vai avançando e vai chegando à violência física, que geralmente é quando a mulher não aguenta mais. E aí é que cria coragem pra fazer uma denúncia. Porque, infelizmente, apesar de ser triste e nos traz vergonha quando nós vamos denunciar, mas é isso que tem, a partir do momento que as mulheres, em qualquer momento, em qualquer estágio da relação ou da vida, eu tô aqui, eu vou denunciar, Sim. Eu não me calo, vai chegar um momento e realmente vai diminuir, né? Acabar a violência contra a mulher seria um sonho. Sim, com certeza. Né? Mas aí vai fazer com que eu não vou mexer com ela, Uhum. porque tal coisa pode acontecer comigo. Exatamente. Eu acho assim, o grande segredo é você não ter medo, né? É você não ter medo de enfrentar,
é você não ter medo de abrir a boca, é você não internalizar, é você realmente buscar ajuda. Não faz vergonha você buscar uma ajuda, você tá emocionalmente abatido e você pedir um conselho, você pedir uma ajuda, você procurar um apoio. Você procurar um apoio psicológico não faz nenhuma vergonha, né? Gente, o papo tava super legal, né? Eu amei essa pauta de hoje. Lohane, muito obrigada. Eu né? que agradeço. Gente, olha só para concluir aqui, nós estávamos falando sobre os traumas, né, que a mulher acaba trazendo para outros relacionamentos. Exatamente. E que muitas vezes, por quê? Porque a gente internalizou, a gente não procurou ajuda, né? Quando a gente foi procurar ajuda, já tinha ultrapassado todos os limites. Então, assim, nos futuros relacionamentos, a gente acaba transferindo para o nosso parceiro tudo o sofrimento que a gente viveu. Porque né? A gente como traz se o montasse trauma. Um escudo, né? A gente monta um escudo, se fecha totalmente e aí qualquer coisa a gente já se monta né? Isso. Eu digo isso porque acontece comigo. Aconteceu comigo, né? Você traz pro próximo relacionamento que não tem nada a ver com aquele antigo, muitas vezes é um relacionamento bom, né? Mas você foi tão ferida que você monta guarda e qualquer coisinha você já se arma, né? Às vezes então o companheiro nem merece. E aí é onde entra o apoio psicológico, né? Que muita gente vivenciando tudo isso e acarretando esse trauma, ela pode procurar um apoio psicológico, né? E aí a gente vai trabalhar essa questão, o que foi que você ainda não superou, o que é que ainda está internalizado, o que lhe assusta, o que lhe traz medo, né? Exatamente. E aí é onde entra a psicologia para poder ajudar, para poder restaurar um pouco, né? Esse sentimentalismo que foi adormecido, que foi apagado, que foi machucado. Aí que entra vocês, né? Isso. Gente, olha só, o papo tá muito legal. Chegamos ao fim de mais um programa maravilhoso. Lohane, eu adorei. Lohane, onde a gente encontra você no Instagram? Pronto, eu tenho um Instagram profissional, Lohane Feijão PC. Então vocês podem entrar, podem seguir, acompanhar lá. Tem muitas dicas, principalmente para a área infantil, né? Que é a área que eu amo. Você é especializada ou... Ainda não. E acompanhando, né? E acompanhando. Qualquer coisinha pode mandar uma mensagenzinha lá no direct. Exatamente. Gente, super adorei o papo de hoje. Feministas mais uma vez aí trazendo para vocês assuntos, né, que vão auxiliar você, mulher, no seu desenvolvimento, né, deixar a mulher mais madura, mais segura, né, empoderada, apenas, né? Atenção, mulheres, fiquem aqui no Feministas, que ainda vai ter muitas pautas e muita coisa boa ainda. E é isso, empoderadas da minha vida, Feministas, fica por aqui. As letrinhas vão subir agora.